Queridos, eu quero cumprimentar a todos novamente, mais uma vez que estamos reunidos ao redor da palavra do Senhor nosso Deus, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, na sua paz preciosa. Qualquer hora eu vou trazer um estudo sobre o que é a paz do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai entender o motivo pelo qual nós cumprimentamos as pessoas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar sobre o rio Jordão. O rio que fica ali em Israel, faz divisa entre Israel e a Jordânia. A palavra do Senhor, nós vemos que os nomes têm significado. E eu gosto sempre, quando faço algum estudo, eu gosto de fazer estudos da palavra de Deus, eu sempre procuro saber cada nome qual é o seu significado. O nome é tão importante com o seu significado que, só para dar um exemplo, Deus trocou o nome de Jacó para Israel, dando a ele um novo significado, né? Então vamos falar sobre o Jordão. Por que o Jordão? O nome Jordão significa aquele que desce. Quer dizer, que sai lá do alto e desce, 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 desce. O Jordão, ele nasce lá no Monte Hermon. E ele tem uma simbologia, aquele que desce é uma figura de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo que desceu dos céus, que se destituiu de toda a sua majestade e tomou a forma de carne, a forma humana, e veio até nós e veio nos revelar Deus de uma maneira como jamais havia sido revelado. Veio nos ensinar, veio operar milagres, veio fazer maravilhas, mas veio também nos mostrar o caminho da volta para Deus. Porque o homem estava apartado de Deus, estava separado. Existe um versículo na Bíblia que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em algumas versões está escrito assim: todos pecaram e apartados estão da preciosa, da gloriosa presença de Deus. Estão apartados da gloriosa presença de Deus. A palavra fala que Deus reconciliou o homem consigo mesmo através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então o Jordão, aquele que desce, é uma figura de Cristo, que desceu dos céus, veio até nós, tomou a forma humana, subiu na cruz, morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, mas louvado seja Deus, que ele ressuscitou e subiu aos céus ao terceiro dia. Está lá, assentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Jesus Cristo é a maior expressão do amor de Deus, porque ele deu o seu próprio Filho, entregando-o à morte e morte de cruz, para nos dar a vida eterna, a vida abundante. Mas vamos voltar ao Jordão. O Jordão, ele nasce lá no Monte Hermon. Ele tem 3 nascentes, não tem uma. Olha a figura: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus triuno. Jordão, aquele que desce. Ele é uma figura de Cristo, no sentido, meus queridos, que ele vem lá do alto, a mais de 330 metros acima do nível do mar, do nível do mar Mediterrâneo,
Veja, Cristo veio lá do alto, veio do Altíssimo, céus dos céus, acima de tudo. Depois ele vai descendo um pouco. Quando ele chega no Mar da Galileia, ele está a 225 metros, lá em cima 330. Depois ele desce até 225 metros, tem o Mar da Galileia. E depois ele vai descendo, descendo, passa o nível do Mediterrâneo e vai até embaixo. Sabe quanto? 426 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Que figura maravilhosa! Porque o Senhor Jesus, ele veio dos céus e ele desceu até embaixo, 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 até o mais baixo dos homens, para depois, quando subiu, nos levantar, nos levar junto consigo. Talvez você diga, isso é uma figura muito simples. Querido, está escrito uma coisa na Bíblia, na palavra de Deus, que é, além de fantástica, ela é terrível. O Senhor Jesus foi tão lá embaixo para nos buscar, para nos restaurar, para nos recuperar, para nos levar de volta para Deus. Sabe o que está escrito na Bíblia? Está escrito algo terrível. Ele sorveu, significa ele bebeu o cálice das nossas fezes. Você está espantado? Eu quero te dizer que muito pior do que o cálice das nossas fezes foi suportar os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade na cruz do Calvário. Muito pior do que o sentido de fezes. É o sentido do pecado que ele suportou. Ele que não conheceu o pecado. Não conheceu o pecado. Porque ele diz assim, quem de vós me convence de pecado? A palavra de Deus diz assim, em tudo Cristo foi tentado. Nós somos tentados em tudo? Lógico que não. Cada um é tentado num pouquinho. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém, sem pecado. Então imagina toda a tentação pela qual ele passou e ele venceu todas. Porque se ele tivesse pecado, ele não teria ressuscitado. A morte o teria prendido, preso. Mas vamos lá ao Rio Jordão. Ele também mostra a misericórdia de Deus para conosco. Sabe por quê? Porque ele tem, lá do ponto que ele nasce, até a hora que ele deságua lá no mar morto, ele tem um percurso de linha reta de 193 quilômetros. Desculpe, eu vou citar números para você poder se situar. Mas ele é um símbolo da longanimidade de Deus. Ele é um símbolo da paciência de Deus para conosco, que somos fracos, somos frágeis, somos pecadores. Porque nesse espaço em linha reta de 193 quilômetros, você sabe, ele vai serpenteando, ele vai sinuoso pelo Vale do Jordão, até chegar lá no Mar Morto. Isto é a longanimidade de Deus, isto é a paciência de Deus, isto é o amor de Deus, desculpe, suportando o nosso pecado, os nossos erros, as nossas falhas. Você sabe, em 193 quilômetros, quantos quilômetros eles têm de extensão serpenteando? 251 quilômetros. É a figura do amor de Deus. E também ele é a figura da maneira como Deus nos trata. Sabe por quê? Porque tem momentos no seu trajeto, são contadas 27 corredeiras, momentos em que ele se torna rápido, veloz, passando pelas pedras. 27 corredeiras. Sabe, querido, às vezes nós precisamos de chacoalhões. Às vezes nós precisamos que o Senhor nos pegue e nos dê umas exortadas. Na Bíblia está escrito, o pai repreende o filho que ama. É a repreensão do amor. Não é do diabo, não. Ele vem para destruir. Mas Deus vem para nos restaurar.
Mas também tem lugar que o Rio Jordão, ele é completamente manso, suave. Muitas vezes Deus nos trata com a suavidade com que ele falou com Elias no Monte Horebe, numa leve brisa suave. Deus falou com Elias, não falou no fogo, não falou no terremoto. Significa a multiforme e graça de Deus operando sobre nós e operando a nosso favor. E quando ele chega ali bem perto do Mar Morto, ali é uma terra abundante. Tão abundante que Ló, quando olhou, falou, é para lá que eu vou. Para a plantação, para as árvores, para a agricultura. Leve tudo isso para o Senhor. Nele há abundância de bênçãos para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Queridos, o Jordão simboliza o Senhor Jesus Cristo, aquele que desce, aquele que desceu. Tem uma pessoa que teve uma experiência maravilhosa no Jordão. Um general sírio, leproso, chamado Naamã. Ele tinha um tipo de lepra diferente. Não era a lepra que tinha em Israel, que a pessoa não podia nem chegar perto da outra. Ele tinha a chamada lepra seca. Qualquer dia nós falamos aqui sobre a lepra. É muito importante entender o seu sentido. E havia uma menina que foi feita prisioneira ali numa batalha e trabalhava na casa de Naamã, feita escrava, levada de Israel. E ela falou assim, se o meu senhor estivesse perante o profeta em Israel, ele seria curado. Aí Naamã foi, falou com o rei escreveu uma carta e mandou para o rei de Israel. E quando o rei de Israel leu aquela carta, ele falou, ele quer guerra comigo. É um pretexto para uma guerra. Mas quando o profeta Eliseu soube, o profeta mandou falar para o rei, manda ouvir a mim, e ele verá que há profeta em Israel. E quando Naamã chegou, ele imaginou que Eliseu iria colocar a mão sobre ele, sobre a sua enfermidade, e ele seria curado. Eliseu nem o recebeu. Isso é um verdadeiro homem de Deus, não quer projeção para si. Quanta gente quer projeção hoje. Mas, querido, Eliseu mandou dizer, vai ao Rio Jordão e te lave 7 vezes e você será curado. Naamã se enfureceu, se entristeceu e já estava querendo ir embora. Eu pensei que ele viesse e colocasse a mão, mas os seus servos, os que estavam com ele, os soldados, disseram para ele assim, olha, se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria? Ele somente te disse, vai ao Jordão, mergulha nele 7 vezes. Que dificuldade há nisso? Sabe, meus amados, isso é muito importante. Porque nós pensamos muitas vezes que Deus é difícil. Que chegar até a Deus é uma coisa assim terrível. Sacrifícios e não sei o quê, e promessa. Querido, o Senhor Jesus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Só. Então é fácil chegar a Deus. E ele diz mais, está escrito na palavra, a um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. E ele, talvez meio contrariado, o grande general da Síria, Naamã, foi até o Rio Jordão, que significa aquele que desce a figura de Cristo, e ali ele se banhou 7 vezes. E na última vez, quando ele saiu, ele estava completamente curado. A sua pele era como a pele de uma criança jovenzinha, um nenê pequeno. Queridos, isso tem um sentido maravilhoso. A lepra, na palavra de Deus, é a figura do pecado. Presta atenção nas minhas palavras, porque elas são palavras que estão escritas na palavra de Deus, na Bíblia. A lepra é a figura do pecado. E se nós formos até Cristo,
Se nós formos até aquele que morreu por nós na cruz, nós seremos curados do pecado. Nós seremos lavados, purificados, santificados em Cristo Jesus, no seu sangue. Está entendendo a figura de Naamã, que ele é nada mais e nada menos do que eu, do que você, do que nós todos? E ele foi até aquele que desce até o rio, que simboliza Cristo, e ali ele se lavou 7 vezes, e ali quando ele saiu, a sua pele, a sua lepra havia sido tirada, e sua pele parecia como a pele de uma criança. Jordão é a figura de Cristo, que desceu e veio para nos restaurar. Meu amado, nós poderíamos falar muito. Eu fico me segurando nos 15, 20 minutos aqui. Eu quero te dizer uma coisa. Eu sou como Naamã, você é como Naamã, todos os homens são como Naamã. Porque não há homem que não peque, por menos que ele queira. Na Bíblia está escrito, se o homem disser que não tem pecado, ele é um mentiroso, então ele já pecou. A mentira é pecado. Mas eu quero deixar com você esta palavra. Jordão é aquele que desce, simbolizando Cristo, que desceu dos céus, destituiu-se da sua glória, que ele tinha com Deus, se fez homem, sujeito a todas as tentações e venceu todas e nos ensinou o caminho, a verdade sobre o Pai, da sua palavra, da sua lei. E depois morreu, para através da sua morte nos dar vida e vida em abundância. O Jordão ele vem serpenteando, sinuoso, 251 quilômetros, até chegar ao morto. Cristo veio e fez tudo quanto fez, até chegar aos mortos, nos delitos e nos pecados, nós, para nos dar vida, vida eterna, vida abundante. Amado, eu preciso de Cristo, você precisa de Cristo, a humanidade precisa de Cristo. O que mais faz falta no mundo é Cristo no coração das pessoas. Medite nisto. Medite nisto. Reconheça a tua condição de pecador, porque não há homem que não seja pecador. Mas saiba que para isso há uma solução. Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Querido, nosso Deus te abençoe. A graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida. Mergulhe no Jordão. Mergulhe em Cristo Jesus, porque Ele fará de você uma nova criatura. Porque na palavra de Deus está escrito: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Os nossos pecados, está escrito, Ele atirou todos no mar do esquecimento, lá no profundo, lá na Fossa Mariana, 11 quilômetros de profundidade. E Ele diz, e deles não me lembrarei mais. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Mergulhe no Jordão, mergulhe em Cristo Jesus, porque Ele está batendo a porta do teu coração. E Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele ceará comigo. Você vai ter comunhão com Ele. Amém? Amém. Esta é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Fique na graça e fique na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.